dinâmica aí. Prontinho? Maravilha. Então vamos. Deixa eu ir chamando o pessoal aqui aos poucos, né? Também porque devem estar aí de boa. Pessoal, boa noite para todo mundo, pessoal. Vamos que vamos, gente? Vamos começar? Hoje perdemos aqui uma aula, né, pessoal? Mas não tem problema não, esquenta não. Em algum momento a gente faz essa aula lá na frente, tá, pessoal? Um contratempo aqui com saída de outra instituição, trânsito, eu não consegui chegar na hora, mas pedi pro pessoal avisar vocês, acho que foram avisados, né? Beleza, pessoal? Vou dar um tempinho aqui por conta do delay e até mesmo para que vocês possam ir chegando, quem estava deitado, quem estava dormindo, quem estava... Vamos que vamos, pessoal, que mesmo perdendo uma aula ainda temos outra, tá bom? Deixa eu ir ajeitando aqui, gente. Hoje, dia 29, vamos ver quem é que está por aí. Dia 29/2, último dia de fevereiro de um ano, né, pessoal? Bissexto, importantíssimo, hein? Vamos lá para a nossa geografia. Fora a correria, né? Vamos ver quem é que tá por aí, pessoal. Ó, não sei, ninguém sinalizou aqui ainda, hein, pessoal? Será que vocês estão por aí, gente? Bora, povo, reajam. Vamos ver quem é que tá por aí. Opa! Sargento Amazonas, Selva. Salve, salve, Amazonas. Show de bola, meu amigo. Vamos que bora. Vamos ver quem mais que tá por aí. Ó, tem uma boa noite aqui do Carlos. Será que é para nós, pessoal? Pela hora deve ser, né, Carlos? Sinaliza aí, Carlos. Alexandre também tá com boa noite aqui. Opa, Martins na área também. Marcelo não, Márcio. Selva na área também. Cosme também. Então, maravilha, gente. Já tem muita gente. Então, vamos que vamos pra gente continuar. Pessoal, hoje a minha ideia inicial era fazer uns exercícios de fuso horário, tal, segurar um pouquinho para a gente fortalecer tudo isso, tá? Só que daí nós vamos fazer o seguinte, então. Vou, né, usar esses exercícios de fuso horário para a gente dar uma tranquilizada. Só que antes do exercício, pessoal, tem o seguinte, deixa eu ver aqui, subiu mensagem aqui, opa! Tudo bem, Amazonas, não foi nada demais, só mesmo movimentação, trânsito, horário da outra instituição que eu sou coordenador, e aí pintou BO lá, não deu para eu sair na hora que eu sempre saio para chegar aqui. Por isso que eu me atrasei, tá bom? Como é que é, rapaz? Brian, Brahim, sinaliza aqui para mim. Adécio tá aí, Carlos, estamos junto. Show de bola, Carlos, maravilha, vamos que vamos. Tudo bem sim, Amazonas? E aí, pessoal... O que nós vamos fazer? Pessoal, eu recebi uma pergunta, rapaz, eu gosto dessas perguntas que chegam no WhatsApp, porque elas vão aqui ajudando a gente, né, pessoal? Vão engrandecendo aqui o nosso momento aqui de aula, tá bom? O que acontece? Me fizeram uma pergunta o seguinte, professor, o mesmo horário do Mato Grosso com Goiás, e o senhor disse que o fuso horário era diferente, horário de verão. Gente, horário de verão é outra medida administrativa que foi suspensa, tá, pessoal? E a qualquer momento pode voltar, tá? Por quê? Porque o horário de verão, pessoal, está relacionado a uma questão energética, não a fuso horário, tá, pessoal? Então eu falei, não, vamos tirar a dúvida sobre isso, tá? Até falei, não, deixa para aula, porque daí eu já comento com todo mundo. Então vamos lá. Horário brasileiro de verão. Primeira coisa, para que isso serve? Para evitar um colapso do sistema energético brasileiro. É isso. Professor, mas serve para economizar energia? Acaba economizando uma energia, mas uma quantidade muito pequena, pessoal. A energia economizada pelo horário brasileiro de verão nos últimos anos é energia que corresponde assim ao consumo de uma cidade média ao longo de 3 meses. Não vale a pena você movimentar todo o país, quase todo o território, para economizar essa energia. O grande objetivo do horário brasileiro de verão, pessoal, é evitar o colapso do sistema em um determinado momento do dia de um período do ano. E aí vamos compreender isso. Olha só, vem cá. Didaticamente, vamos pensar isso aqui, ó.
Ixi, ó o pincel com pouca tinta. Calma lá. Vamos pensar isso aqui, ó, gente. Horário brasileiro de verão. Tranquilo? Gente, qual é o objetivo dessa medida, que é uma medida administrativa? Evitar o colapso do sistema energético, evitar o colapso do sistema energético brasileiro. Como assim? Vamos pensar isso aqui. O país produz isso aqui de energia. E energia produzida, ela não é armazenada. A gente sabe disso. Para armazenar energia, a gente precisa de bateria. O sistema energético, né, que alimenta aí as nossas atividades econômicas, de uma forma geral, não tem bateria nesse sistema. A energia é gerada e ela é consumida. É gerada e é consumida. Tá, pessoal? Beleza? E aí o que acontece? Você gera uma quantidade de energia, pessoal, e tem um determinado momento do ano, que é no período, tá, pessoal? É que ele vai ali no final da seca, tá, pessoal? Início da chuva. Por isso que é de verão, porque quando o verão é quando começa o nosso período chuvoso na maior parte do território brasileiro. O verão é quente e chuvoso. Só que quando começa as chuvas, os reservatórios de água, pessoal, eles estão no seu nível mais baixo. Por quê? Porque eles passaram por todo o período da seca. E quanto mais os reservatórios perdem volume, mais você perde capacidade de geração. Por quê? Porque a energia elétrica no Brasil, cerca de 72% dela vem de hidroeletricidade. Eu não estou falando de energia de uma forma geral, eu estou falando de energia elétrica. Nós vamos estudar isso em matriz energética brasileira, tá, pessoal? Uma coisa é a matriz energética, outra coisa é a matriz elétrica, tá? O óleo diesel no caminhão é computado para a matriz energética, mas não é computado para a matriz elétrica, porque aquele diesel está gerando o movimento do veículo, não está gerando energia elétrica para abastecer a gente. Porém, existem pequenas usinas movidas a combustível. Aí esse combustível vai para a matriz elétrica, tá? Então, dentro da matriz elétrica brasileira, que gera a eletricidade, cerca de 70% dela vem de hidroelétricas, principalmente UHS, usinas hidroelétricas, e também as PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas, tá bom, pessoal? E aí o que acontece? Quando começa o verão, os reservatórios estão no seu nível mais baixo. Professor, mas não começou a chover? Pois é, começou a chover, essa chuva vai cair, ela não vai infiltrar muito no solo, porque ela vai evaporar, até chover bastante, começar a infiltrar no solo, percolar por dentro do solo, até começar a encher os reservatórios. Gente, a água que enche o reservatório é, em pouquíssimo número, a água que cai direto no espelho d'água. A água que enche um reservatório é a água que toda a bacia hidrográfica capta, e essa água vai chegando principalmente pelo subsolo até o reservatório. E isso leva um tempo, tá? E aí é nesse momento que a gente estabelece o horário brasileiro de verão, porque a seca chegou no seu auge e os reservatórios estão mais baixos. Com os reservatórios perdendo nível, você perde a capacidade de geração. Por quê? Porque a pressão, né, pessoal, energia cinética da água que vai girar a turbina e vai gerar a eletricidade. E aí o que o país faz? Nesse momento, ele está gerando o máximo de energia que ele pode. Só que isso está muito próximo do que a gente consome. Ó, geração, consumo. Quer dizer, a gente está operando no limite. Por quê? Porque durante décadas e décadas, especialmente, pessoal, a partir da década de 70, nós passamos por uma crise econômica muito difícil, né? Motivada pela crise do petróleo, tá, pessoal? E os investimentos no setor energético brasileiro, eles foram praticamente abandonados até os anos 2000.
pouquíssimos investimentos durante 20, 30 anos no país. E aí a população foi crescendo, a atividade econômica foi retomando, a atividade industrial foi crescendo, o consumo de energia foi aumentando, sem que os investimentos no setor energético acompanhassem. Então por isso a gente passou a viver isso aqui. Aí qual é a medida do horário brasileiro de verão? Antecipa em 1 hora durante um período, geralmente 3 meses, né, pessoal, que é o verão, antecipa o relógio em 1 hora. Para quê? Para evitar que aconteça isso aqui, ó. Capacidade máxima de geração. Ao final do dia, pessoal, é o pico de consumo de uma sociedade. Evitar que aconteça isso, ó. O consumo seja maior do que a geração de energia. Se isso acontecer, o sistema entra em colapso, pô. Aí qual é a ideia do horário brasileiro de verão? Que muita gente acha que é para economizar energia. Não é para economizar, é para evitar isso aqui, evitar esse colapso. Tranquilo, pessoal? Aí o que faz? 1 hora de relógio para frente. Qual vai ser o impacto disso? Ao antecipar a hora em 1 hora, pessoal, você faz com que aquele pico ao final do dia ocorra ainda com a luz natural. E aí você distribui esse consumo, você evita ao final do dia esse pico aqui, ó. Você vai manter o consumo abaixo da capacidade geradora. E aí você evita o colapso. Professor, mas por que vai evitar? Simples. No horário normal, as pessoas vão sair do trabalho 17, 18 horas. Saindo 17 ou saindo 18, todo mundo vai chegar em casa, os estudantes, os trabalhadores, as trabalhadoras, vão chegar em casa já com a luz tudo acesa, porque já escureceu. A iluminação pública já está acesa. Tá, pessoal? Já está ligado o sistema de iluminação pública. Aí as pessoas vão tomar banho, ligar o micro-ondas, botar o celular para carregar, abrir a geladeira, fazer uma série de atividades que vai gerar esse pico de consumo. A iluminação pública já está ligada. Vai acender as luzes, vai ligar equipamentos elétricos, vai ligar o micro-ondas, vai pôr um forno elétrico, vai botar o celular para carregar, vai pôr o chuveiro, vai... Putz, eu vou ter, nesse momento, um pico de consumo. E aí pode acontecer aquilo, ó, eu vou consumir mais do que o sistema consegue gerar. Aí ocorre um colapso. Ao adiantar o relógio em 1 hora, o que isso vai provocar, pessoal? Vai fazer com quem saia 17, chega às 18, quem sai às 18, chega às 19, chegue em casa ainda com a iluminação natural do dia. Que é aquela sensação que a gente tem, que o horário de verão alonga o dia. A gente sai mais cedo de casa, sai ainda no escuro, porém chega mais cedo. E isso vai o quê? Diluir o consumo de energia ao final do dia. Quer dizer, você vai chegar em casa, vai tomar banho, vai ligar o chuveiro, vai ligar o micro-ondas, vai botar o celular para carregar, vai abrir a geladeira, vai fazer uma porrada de coisa. Mas o sistema de iluminação público está desligado. As luzes das casas ainda estão desligadas. Professor, mas vai anoitecer e vai ligar. Pois é, vai anoitecer, a iluminação pública vai ligar, todo mundo vai ligar as luzes dentro de casa, mas já usou o chuveiro, já diminuiu o consumo ali das geladeiras. Quer dizer, eu vou diluir o consumo da energia, evitando aquele pico. É para isso que serve o horário brasileiro de verão. Obviamente que nos últimos anos, né, o Brasil teve período chuvoso, interessante, aquela coisa toda, períodos secos mais regionalmente localizados, e aí não foi feito o uso do horário brasileiro de verão, mas que pode voltar a qualquer momento por necessidade energética. Entenderam, pessoal? E aí o que isso ocasiona? Tá? E o que isso tem a ver com fuso horário, professor? Que tem a ver com isso aqui, ó. Ó. Vamos lembrar dos fusos horários no Brasil? Nosso Brasil, fielmente reproduzido, nós temos o primeiro fuso oceânico, -2 UTC. O segundo fuso, pega o Pará, né, pessoal? Vamos pôr o Amapá, o Pará, vamos tirar o Mato Grosso do Sul, pronto, tá aqui. O segundo fuso, -3, que é o horário brasileiro, né, o oficial do Brasil.
Tranquilo? Aí nós temos o -4, que está aqui. Tira um pedaço, pequeno pedaço do estado do Amazonas, tira o estado do Acre e pronto. Está aqui o -4, aqui é o -5. 1, 2, 3, 4 fusos brasileiros. E aí o que acontece? Pessoal, o fuso horário, ele não faz efeito, pessoal, muito próximo da linha do Equador. Por conta de iluminação natural. Quem é do Nordeste aí, ou quem conhece bem o Nordeste, sabe disso. Deu 5 horas da tarde, está escuro. Meu amigo, 5 horas da manhã o sol está batendo, já está clareando o dia. Questão de posição na superfície do planeta. Agora, quando dá também 5 horas da tarde, já está escurecendo. 18 horas já está escuro. 7 horas, 19 horas no Nordeste, parece que é 9 horas da noite já. Então não adianta você antecipar em 1 hora. Por quê? Mesmo assim, quando as pessoas chegarem em casa, já vai estar escuro, elas vão ligar as luzes e o sistema de iluminação pública já está ligado. Então o Nordeste não adota e não adotava o horário brasileiro de verão. A Bahia adotou por um longo período e depois também abriu mão. A região Norte também não adota. Quem adota o horário brasileiro de verão ou quem adotava? Região Sudeste, região Sul e região Centro-Oeste. Já imaginaram, pessoal? Já imaginaram o efeito disso? Chegou mensagem aqui. Igor, aqui em Dourados anoitece às 19 horas. Perfeito. Show de bola, Igor. Por isso que o Centro-Oeste adota. O Centro-Oeste adota por isso. Porque no verão, que os dias são mais compridos, aqui em Brasília também acontece isso, viu, Igor? Não às 19, mas às vezes deu 18 aqui, 30, 18 e 40 e ainda tá claro. Só vai anoitecer ali às 18h45, 18h50. Isso é o verão, pô. Tá bom? Os dias são mais compridos mesmo que as noites. No inverno é o contrário. E aí o que acontece? Aí faz efeito, pô. Porque você imagina, se 19 horas começa a anoitecer, se você antecipa, tu chega em casa às 19 horas no seu relógio, na iluminação natural é 18, tu ainda vai ter 1 hora de iluminação. E é por isso, pessoal, que acontece isso aqui, ó. Vamos criar essa situação. Vamos no fuso horário. Fuso horário, vamos lá, vamos por exemplo aqui, ó. Ó, vamos aqui? 18 horas. Nesse fuso. Para leste a hora aumenta, para oeste a hora diminui. Então aqui 17, aqui 16, aqui 15 horas. Aí agora simula a implantação do horário brasileiro de verão. Quem adota? Região Sul. Quem adota? Região Sudeste. Quem adota? Região Centro-Oeste. O Centro-Oeste adota. E o restante do Brasil? Não. Agora, você vai pegar, Igor, e todo mundo, você vai pegar e vai aumentar 1 hora, mas só nas regiões que adotam o horário brasileiro de verão. Aqui não era 17, só que no Sudeste e no Sul aumentou 1 hora, então virou 18. Então aqui agora, ó, eu tenho 18 horas. Putz, professor, então eu vou ter 2 horários diferentes na mesma faixa de fuso. Sim, o Nordeste vai ficar com 17, Brasília vem para 18, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Já no Centro-Oeste, olha o efeito. Olha o efeito. Qual era a hora? 16 horas. Com 1 hora a mais do adiantar o relógio, foi para 17. Putz, olha o que aconteceu. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, 18 horas, porque avançou 1 hora. Nordeste ficou com 17 e aqui igualou o mesmo horário de Fernando de Noronha, que sempre tem 1 hora a mais. Neste momento, fica na mesma hora. Aí quem está no Mato Grosso do Sul, que era 1 hora a menos, aumenta 1 hora. Aí Manaus ficava com 16 horas, Mato Grosso do Sul ia para 17 horas, o mesmo horário do Nordeste. E isso, então, fazia com que, em um determinado período do ano, pessoal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tivesse a mesma hora que o Nordeste, apesar da diferença de fuso horário. Fusos diferentes, mas com a mesma hora. Por quê? Horário brasileiro de verão. Gente,
Sinalize aqui para mim se está ok. Quem fez a pergunta para mim, quem não fez a pergunta, mas isso aqui é importante, pode cair sim na prova de vocês. Isso é característica de Brasil, isso é questão energética, isso é questão territorial do Brasil. Pode ter sim questão sobre o horário brasileiro de verão. Tranquilo? Amazonas, não é isso, Amazonas? Nordeste, litoral nordestino principalmente, tá, pessoal? 5 horas da tarde já está escurecendo, mas também 5 da manhã o sol está batendo na tua janela, tá? Sinalize aqui para mim, pessoal, ficou tudo ok. Ok? Márcio, bacana. Leonardo, bacana. Igor, ok? Show de bola. E aí, pessoal, o que acontece, por exemplo, é a gente pegar um problema de fuso horário que bote horário brasileiro de verão junto. Puta que pariu. Aí sacou que você tem que ter um nível de atenção? Bicho, se o problema de fuso horário falar sobre horário brasileiro de verão, aí tu tem que estar antenado nisso aqui, ó. Que você vai adiantar 1 hora o seu relógio, mas no centro-oeste, no sudeste e no sul. O norte e o nordeste não adotam o horário brasileiro de verão, porque lá o efeito seria simplesmente insignificante. Tranquilo, pessoal? Show de bola, tá? Eu que agradeço a pergunta, porque, pô, essas perguntas sempre vêm aqui para engrandecer, tá? Para melhorar, para ajudar aqui na nossa aula, tá, pessoal? Beleza? Respondido? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou, inclusive, né, ver se eu acho algum exercício de concurso, alguma coisa, ou de vocês ou não, para eu também trazer para vocês sobre algum problema de fuso horário que inclua o horário brasileiro de verão. E se eu não achar, eu crio umas questões para a gente resolver aqui, para eu mostrar para vocês como é que acontece. Tranquilo, pessoal? Então, importantíssimo para a gente. O objetivo do horário brasileiro de verão é evitar um colapso do sistema energético, não é economizar energia, como a maioria das pessoas pensam, tá bom? E é pelo mesmo motivo, pessoal, que hoje nós adotamos aquele sistema de bandeiras. Bandeira verde, bandeira amarela e bandeira vermelha, que aumenta a conta de energia. Por que que isso acontece? O esquema das bandeiras tarifárias. Porque acontece nesse mesmo momento. A gente está saindo do período seco, os reservatórios estão no nível mais baixo, então a capacidade de geração de energia é menor. O que que acontece? A ONS, Operadora Nacional do Sistema, tá, pessoal, que fica aqui em Brasília, inclusive, tá, ela tem que ligar outras fontes geradoras de energia para substituir e solucionar essa perda de geração de energia das hidrelétricas. Aí o que é que o país faz? Ele liga termoelétrica. Ele liga usinas que queimam combustível para gerar eletricidade. E, obviamente, essa energia é mais cara. Tranquilo? Qual a fonte de energia elétrica mais barata que nós temos, pessoal? Mais eficiente, a relação custo-benefício. Hidroeletricidade. Eólica vem se mostrando eficiente no Brasil, os investimentos vêm aumentando. Solar também vem se mostrando eficiente, os investimentos estão aumentando. Mas em termos da relação custo, benefício e capacidade geradora que o país já tem, é imbatível a hidroeletricidade. Só que ela gera uma energia muito mais barata do que a nuclear que a gente utiliza, principalmente em Angra, onde nós temos as 2 usinas operando e mais Angra 3 em construção, e ela é muito mais barata, por exemplo, do que as termoelétricas que queimam óleo diesel, algumas queimam, né, pessoal? Outras fontes de energia, biomassa, casca disso, casca daquilo, que daí é um pouco mais barato, mas essas que queimam combustível, pessoal, gera uma energia muito mais cara. E se o país, então, lança mão de termo, né, pessoal, elétrica, obviamente que o valor dessa energia é mais cara. E obviamente que alguém tem que pagar essa conta. E obviamente vai pagar quem consome. Tá? Então, no momento que o país liga as termoelétricas, aí começa bandeira amarela, bandeira vermelha, e aí eu tenho um adicional na tarifa da energia. Tá bom? Beleza? Show de bola. Todo mundo aqui sinalizou? Tá, maravilha, todo mundo ok, show de bola, então vamos que vamos, pessoal, tá? Gente, baseado nessa minha intempérie hoje, eu vou então segurar o exercício e nós vamos continuar com o nosso conteúdo, tá, pessoal? E aí, para onde que a gente caminha agora?
Nós falamos de amplitude latitudinal, diversidade climática, amplitude longitudinal, a presença dos fusos horários, complementei aqui agora falando de horário brasileiro de verão, falamos de dimensão territorial do Brasil, localização do território, as partes do território brasileiro, meninos, ou seja, uma caracterização geral do território. O que a gente começa a trabalhar agora? As características físicas do território brasileiro. É a parte mais técnica do que é cobrado de vocês, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui para a gente poder avançar e vamos que vamos. Gente, características físicas agora do território brasileiro. Atenção, pessoal, falar aqui bem pertinho para vocês. Esse é aquele tópico que é o grande problema, na minha visão, da FOG de vocês do edital. É aquele que fala sobre, eu acho que é o eixo 2. Quem tiver com ele aí aberto, que eu não estou com ele aqui aberto, quem tiver com ele aberto aí, por favor, confirme para mim. É o último item do eixo 1 ou é o último item do eixo 2? Vê se alguém está com a FOG aí, pessoal, a do ano passado. Bota aí o tópico para mim. Características naturais do território brasileiro. Confirma aí para mim se é isso. Porque de cabeça às vezes, né, pessoal? E aí para eu não induzir ninguém aqui ao erro. Confirma aí o último tópicozinho do eixo 1 e do eixo 2 da FOG de vocês. Por favor, confirmem aí para mim, eu vou aguardar. Vamos aguardar o delay. Aliás, eu tô para pôr o nome de um cachorro de delay. Delay. É sério, eu vou pegar um caramelo para criar e eu vou pôr o nome dele de delay. Confirma aí, pessoal, para mim. Características naturais do território brasileiro. Se é isso. Ele não fala de características físicas do território brasileiro. Bora, gente. Quem tiver com a FOG aí. Confesso que hoje fui pego de surpresa. Eu estou sem a FOG aqui. Último itemzinho. Último tópico. Do eixo 1 e do eixo 2. Gente, não é possível que tudo isso é delay não, gente. Se isso tudo for delay, pessoal, eu vou pôr o nome, eu vou criar 2 cães. Vou pegar 2 caramelos e vou botar o nome de delay 1 e delay 2. Não é possível. Gente, vocês estão aí, pessoal? Vocês foram embora? Não é possível um negócio desse. Rapaz do céu. O último item tem eixo 1, tem eixo 2, aí tem vários tópicozinhos. O últimozinho lá. Leonardo, show de bola, Leonardo. Mas vê lá o último. Deve ser do 1, então, porque é redes, comércio, território. Vê, esse aí é o eixo 1, o último tópico. A dinâmica da natureza. Pronto, Cosme. Rapaz, Cosme me salvou. Cosme, meu amigo, valeu, tá aí, ó. A dinâmica da natureza no espaço brasileiro, Léo. Isso mesmo. Dinâmica da natureza. Então pronto, pessoal, vem cá agora, ó. Importantíssimo isso aqui. Importantíssimo. Esse é o grande pega da FOG. Em termos de FOG, show de bola, Leonardo. Em termos de FOG, gente, eu não estou falando de conteúdo. Em termos de FOG, o grande pega da FOG de vocês é justamente esse. Olha aí, você vai ver. Em nenhum tópico está escrito assim, ó, características físicas do território brasileiro. Em nenhum lugar está escrito o relevo brasileiro, o clima no Brasil, a hidrografia brasileira, a vegetação no Brasil, ou bioma, ou domínios morfoclimáticos. Em nenhum lugar isso está escrito. Aí tu olha e tu fala, opa, não cai parte física, mas cai. E onde é que está essa parte física? Embutida, as letras miúdas do contrato está aí, neste tópico aí, que o Cosme, que o Léo me passou aqui agora, que eles me passaram aqui, pessoal. É aí que está o peguinha. O que está escrito? A dinâmica da natureza. Gente, o que é a dinâmica da natureza? Isso pode ser tanta coisa, velho, a dinâmica da natureza.
Gente, esse tópicozinho ele é sacana demais. Olha aí, a dinâmica da natureza no espaço brasileiro. Gente, pô, o que isso está dizendo? Relevo, vegetação, hidrografia, clima, isso tudo que cria um meio físico dinâmico. Então a gente começa esse tópico. Aí tu olha para tua folga e tu fala, não, mas isso aqui é besteira, é só um tópicozinho. Gente, é besteira não, são todas as características físicas do território brasileiro que criam uma dinâmica da natureza no território, pô. Então, na verdade, está o peguinho aí é conteúdo pra caramba. E como que nós vamos fazer isso então? Nós vamos chamar isso aí, pessoal, de características físicas do território brasileiro. Então, ó, características físicas do território brasileiro. Gente, por isso que nos primeiros concursos dessa FOG, pessoal, e isso aconteceu comigo, tá, pessoal? Aqui, com os meus estudantes. De eu pegar a FOG e falar, olha, gente, não cai parte física. Minha sorte é que naquele ano, realmente, praticamente não caiu parte física. Tá, pessoal? Mas aí foi aumentando, aí eu falei, opa, gente, vamos ter atenção nisso aqui. Isso aqui é parte física do território brasileiro. Tranquilo? Então, quando você vai lá no livro que a FOG recomenda, o que que tem? Tem um capítulo de relevo, tem um capítulo de estrutura geológica, tem um capítulo de clima, tem um capítulo de domínios morfoclimáticos, tem um capítulo de hidrografia. 5, 6 capítulos, e que muitos, nos primeiros concursos, falam assim, não estuda porque não cai parte física. E aí vinha relevo, vinha solo, vinha vegetação. Aí foi entendendo. A questão está aí, ó, a dinâmica da natureza. Por onde que se começa uma dinâmica da natureza ou a parte física? Estrutura geológica de um território. Tranquilo, pessoal? Então, o primeiro tópico desse grande tema que nós vamos trabalhar, que é esse aí, para todo mundo ficar antenado, pessoal, é isso aqui, ó. Ó, estrutura geológica do território brasileiro. Pronto. Tá, pessoal? Estruturas geológicas ou unidades geológicas, que não são unidades do relevo. Uma coisa é estrutura geológica, gente, outra coisa é relevo. Tá? E isso aqui já é uma primeira parte técnica que pega no nosso conteúdo. Gente, quando a gente fala de estrutura geológica, existem 3 grandes estruturas geológicas que formam o quê? A superfície, a parte superficial, que a gente chama de crosta terrestre. O relevo são as unidades, as formas que aparecem na superfície. Então, montanha é relevo, planalto é relevo, planície é relevo, depressão é relevo. Tá, pessoal? Morros, relevo. Serras, relevo. Unidades de relevo. Unidades geológicas, não. São as estruturas geológicas onde essas formas de relevo aparecem. Tá? Qual a importância de se conhecer a estrutura geológica? Porque a partir da estrutura geológica, a gente entende o modelado do relevo. Gente, estrutura geológica é estrutura física, rochosa da crosta terrestre. Relevo, pessoal, é o resultado de forças internas que ajudam a modelar a superfície, mais forças externas que também ajudam a modelar a superfície. As forças internas dobram as rochas, formam as rochas. As forças externas degradam as rochas, quebram as rochas. E o que é que eu tenho disso? Um resultado desse processo. Qual é o resultado desse processo? As formas do relevo. Agora, a estrutura geológica é a base onde está assentado o nosso território. Aí eu estou falando, pessoal, de tipos de rocha, do processo de formação dessas rochas. Então, uma coisa é estrutura geológica e unidades geológicas, outra coisa são unidades do relevo. Tá bom, pessoal? A gente começa por estrutura geológica.
Quais são as 3 estruturas geológicas básicas, pessoal? Dobramentos modernos, maciços antigos e bacias sedimentares. Então, estrutura geológica do território brasileiro. Nós temos 2 das 3. Aí isso já mostra pra gente que são coisas diferentes. O Brasil tem 2 das 3 unidades geológicas existentes. Vamos lá? Vou colocar aqui. Unidades geológicas. Quais são? Vou começar por dobramentos modernos. Segunda, maciços antigos, também chamados de crátons ou escudos cristalinos, tá, pessoal? Vou colocar aqui, escudos cristalinos. E a terceira unidade geológica existente, pessoal, são as bacias sedimentares. Então, bacias sedimentares, tá? Vou explicar, mas antes vamos lá. Dessas 3 unidades geológicas, maciços antigos e bacias sedimentares formam o território brasileiro. Nós não temos dobramentos modernos. Tranquilo, pessoal? Então presta muita atenção nisso. O território brasileiro não tem a presença de dobramentos modernos. Então, dobramentos modernos nós não temos no território brasileiro. Maciços antigos, sim, no norte, no centro-oeste, no sul, no sudeste, no nordeste. Bacias sedimentares, no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, todas as regiões do Brasil. Basicamente, o território brasileiro é formado por isso aí. Bacias sedimentares e maciços antigos. Pronto. Tranquilo, pessoal? Agora, o que é que a gente tem que visualizar? Isso aqui, Essas 2 estão presentes no território brasileiro, Estão presentes no território brasileiro. Gente, parece bobo, mas isso tu bate o olho numa questão, tu fala, essa tá errada, essa tá errada, essa tá errada, a resposta é essa. Só de tu saber que não existe no território brasileiro dobramentos modernos. Tranquilo? Beleza? Deixa eu sair da frente para registrar, se for o caso. Tranquilo? Beleza? Vou ter que apagar para a gente começar a entender o que é isso, tá bom? Pessoal, vou fazer o seguinte, vou começar apagando ali em cima, vou segurar isso aqui um pouquinho pra gente, aliás, vou segurar nada não, vou apagar tudo. Vamos entender um por um, tá? E como que nós vamos entender um por um? Eu vou fazer aqui um esquema. Olha o nome, dobramento moderno. Gente, estrutura geológica recente, ela é moderna, por isso que o nome é dobramento moderno. Qual a característica dessa estrutura geológica? Rocha que foi se empurrando, empurrando e foi dobrando. A rocha dobra. Eu não consigo pegar uma rocha, popularmente a gente chama de pedra, que é um aglomerado de minerais. Isso é o conceito de pedra, popularmente, tá, pessoal? Tecnicamente chamada de rocha. O que é uma rocha? É um agregado de minerais. Você tem ali um agregado, tem ferro, pode ter alumínio, pode ter bauxita, pode ter cobre, pode ter ouro. Isso forma rocha, um agregado de minerais formado pela dinâmica da natureza, tá, pessoal? Beleza? Então a rocha, se eu pegar aqui com a mão, obviamente eu não dobro. Eu posso até quebrar se ela for frágil, mas eu não dobro. Tá? A não ser alguns minerais especificamente, tá, pessoal? Como um mineral chamado mica. A mica dobra. É o único que tem essa característica. Ela é maleável, é flexível, tá, pessoal? Mica biotita e mica muscovita. Mas isso não cai na prova de vocês. Isso seria só se fosse lá
para alguma coisa muito específica, tá? Mas no geral não dobra. Mas a força da natureza, e dependendo da extensão dessa camada de rocha, aí ela dobra. Por quê? Porque algumas rochas, pessoal, elas são maleáveis. Algumas rochas, elas correspondem à pressão que elas sofrem internamente no planeta, dobrando. Como assim? Bora. A superfície do planeta como um todo é formada por grandes blocos rochosos, as chamadas placas tectônicas. Tá, pessoal? Então, a superfície do planeta, ó, a superfície da Terra é formada por placas tectônicas. Ou também conhecido como placas geológicas, tá, pessoal? É um termo menos comum, o mais comum é placas tectônicas. Nos livros de ensino médio vai sempre aparecer placas tectônicas, tá, pessoal? Beleza? Elas formam a estrutura da superfície terrestre. E o que são essas placas tectônicas? Grandes blocos rochosos. Quando a gente pega a superfície do planeta, pessoal, a gente vai ver, por exemplo, América do Sul. Vamos pegar aqui a América do Sul. Ixi, desse lado eu não consigo desenhar. Eu tenho que estar do outro lado. Aí. Vamos pegar aqui a América do Sul? As pessoas olham para a América do Sul e falam, professor, a América do Sul é a placa tectônica? Não. A América do Sul é uma parte de uma placa tectônica que é a placa sul-americana. Essa placa, na verdade, ela está aqui, ó. Ó. Ela, na verdade, é isso aqui, ó. Como assim, professor? A placa sul-americana, uma parte dela está debaixo da água, formando o assoalho oceânico. Outra parte dela está acima do nível do mar, formando o continente americano, uma parte dele que a gente chama de América do Sul. Aqui do lado, eu tenho a placa do altiplano, pequenininha ali, mas que não importa nesse contexto agora, e aqui eu tenho uma placa maior, a placa de Nazca, que não formou nenhum continente. A placa de Nazca está basicamente toda debaixo d'água. Aqui do lado, a gente tem outra placa. Aqui nós temos aqui a placa africana. E a placa africana abriga o continente africano. Está aqui, ó, pessoal. Desse lado eu não consigo desenhar, tá, pessoal? Está aqui, ó. Então, na verdade, os continentes são partes das placas tectônicas. Tem placa tectônica que está toda debaixo da água, quando a placa de Nazca. Tem placa tectônica, pessoal, que uma parte está debaixo da água, outra parte está formando os continentes. E tem placa tectônica que basicamente só está formando o continente. Como, por exemplo, a placa aqui, ó, do altiplano, que é muito pequenininha. Nós temos grandes placas tectônicas, como a placa do Pacífico, a placa norte-americana, a placa euroasiática, a placa africana, a placa, né, pessoal, sul-americana. E nós temos placas pequenininhas, a placa do altiplano, a placa de Cocos, a placa das Filipinas, que é um pouco menor. Nós temos uma porrada de placas tectônicas, tá, pessoal? E essas placas tectônicas, na reunião de todas elas, forma-se toda a superfície do planeta. E aí, o que eu tenho que visualizar? Eu tenho que visualizar isso aqui, ó. Olha isso aqui. Pá, isso aqui. Gente, olha isso aqui. É uma placa tectônica. Olha aqui, nível do mar. Aqui é outra placa tectônica aqui, ó. Olha a placa de Nazca aqui, ó. Nazca. A placa de Nazca está coberta de água, a água do Oceano Pacífico. Ela está embaixo d'água. Olha ela aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. A. Olha ela aqui, ó. A. A placa B. Cadê a placa B? Olha a placa B aqui, ó. É isso aqui, ó. Que eu vou até corrigir aqui, ó. Ó. Ó o Oceano Atlântico. Aqui eu já tenho o Oceano Atlântico, ó, pessoal. Uma parte da placa sul-americana está debaixo da água, que é a placa B, ó. Uma parte dela, ó, está debaixo da água, o assoalho oceânico. Uma parte dela está acima do nível do mar, ó, acima do nível do mar, formando o quê? O continente. Então a superfície do planeta é um modelado dessas placas tectônicas. Agora, o que forma a placa tectônica? O resfriamento de material incandescente, rocha derretida. Nas partes baixas,
tá, pessoal? Nas partes mais profundas da superfície do planeta, pessoal, da crosta terrestre, existem camadas quentes, onde a rocha está derretida. Quando essa rocha derretida, que é o tal do magma, quando chega à superfície, a gente chama de lava, quando esse material resfria, ele vira rocha. E essas rochas vão formando as placas tectônicas. Tranquilo? Agora, olha o que acontece nessa ocasião. As placas tectônicas se movem. Pô, professor, aí é brincadeira. Como é que esse troço se move? Pelas forças internas da Terra, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Mas só vou dar um exemplo. Olha a placa de Nazca, ela faz esse movimento. Ela move nessa direção. E a placa sul-americana move nessa direção. Gente, olha o movimento da sul-americana. Ela vai para lá e ela se choca, ela se empurra com a placa de Nazca. Olha a placa africana, ela se move para cá. Então, a África e a América abrem, elas se distanciam. Por isso que o continente sul-americano e o continente africano se distanciam, em média, 1 a 2 centímetros por ano. Faz diferença nenhuma. Em um ano, 1 centímetro, 2 centímetros, nenhuma. Mas e ao longo de 100 milhões de anos? Aí 100 milhões de anos, aí já vai ser uma diferença. Por isso que a gente fala de tempo histórico, que é o nosso tempo de existência nossa no planeta, e nós falamos de tempo geológico, o tempo do planeta Terra. O planeta Terra tem, de cálculo de tempo, 4,5 bilhões de anos de existência. 4,5 bilhões de anos de existência. Professor, como é que sabe? Pesquisa, ciência, conhecimento científico. Amostras de rocha, estudos geológicos no mundo inteiro. Quais foram as rochas mais antigas encontradas no planeta? 4,5 bilhões de anos atrás. Inclusive no Brasil estão parte dessas rochas mais antigas. 4,2, 4,3 bilhões de anos atrás. Aqui no Distrito Federal nós temos rochas com 4,2 milhões de anos, bilhões de anos de existência. Professor, e como é que descobre a idade de uma rocha? O que se encontra na rocha e a presença de alguns elementos, né, pessoal, a partir de testes como o carbono 14, por exemplo. O tempo de meia-vida desses elementos presentes na rocha, tá? É assim que se faz a datação. Então, calma lá, o tempo geológico, ele é muito comprido. Então, 100 milhões de anos, para a gente, é muita coisa. Para a história do planeta, nem tanto. Mas já tem algum efeito. Por exemplo, aqui existe uma cadeia montanhosa. Já deu para visualizar por que aqui existe uma cadeia montanhosa, a Cordilheira dos Andes. Essa placa vai para lá, essa placa vem para cá, elas se empurram. Ao se empurrar, olha o que acontece? Esta placa, placa de Nazca, empurra a placa sul-americana. Olha o sentido do movimento. Qual é a consequência disso? Essas placas se empurram, acumulam energia. A placa de Nazca mergulha e chega às camadas quentes. 70 a 150 quilômetros de profundidade. Qual a temperatura nessa camada? Algo em torno de 2.000, 2.200 graus Celsius. É daqui que vem um calor interno que chega até nós em algumas situações. Tranquilo, pessoal? Beleza? É daqui que vem a rocha derretida que sai nos vulcões. Algumas partes da superfície terrestre, por conta da pressão interna, esse líquido é jogado até a superfície. É daqui que nós temos algumas fontes termais. Água que infiltra grandes profundidades, aquece muito, ganha pressão e volta para a superfície, chegando aqui ainda quente. As águas quentes de Caldas Novas, por exemplo, é por conta do grau geotérmico, que é isso aqui. Não é por conta de vulcão. Tá? Professor, grau geotérmico, o que é isso? A cada 30 metros de profundidade, na Terra, aumenta 1 grau a temperatura, mais 1 grau Celsius. Ou seja, a 1 quilômetro de profundidade, a temperatura já está bem mais elevada do que está aqui na superfície. Então, se essa água vai a 5, 10 quilômetros de profundidade, ela vai aquecer muito, ela ganha pressão, ela é jogada para fora. E aí ela chega aqui ainda quente, 60, 65 graus Celsius. São as fontes termais, alguns tipos, tem outros tipos também.
Tá, pessoal? O que importa aqui agora? Que essa camada líquida é quem permite, de alguma forma, o movimento dessas placas, que daqui a pouco eu vou desenhar e explicar por que elas se movem, tá? Mas elas estão apoiadas em cima de uma camada pastosa, não é líquido quanto a água, tá, pessoal? Mas é uma camada pastosa, com uma certa maleabilidade, tranquilo? E temperatura elevada. Quando essa placa mergulha, o que acontece com ela? Ela derrete na astenosfera. O nome dessa camada, astenosfera. Astenosfera. Cuidado, tá, pessoal? Astenosfera. Asteno quer dizer profundo, né, pessoal? Tá bom? Astenosfera. Então, ó, essa camada profunda, essa placa pega aqui e derrete. Olha, professor, mas se ela derreter, ela não acaba? Não, porque do outro lado ela está sendo formada. Como assim, professor? Ó a placa de Nazca. Em algum lugar aqui, essa placa acaba. E aí eu tenho outra placa. E essa placa faz esse movimento, a placa de Nazca faz esse. E aí o oceano está aqui, ó. E aí o que acontece? Essa camada quente derretida, como essas placas se afastam, tá, pessoal? Naquilo que a gente chama de movimento divergente. Ó, divergente. Divergir, separar. Divergir, separar. Divergimos no campo das ideias, separamos. Você foi para um lado, eu fui para o outro. Movimento divergente. As placas tectônicas se separam. Só que isso aqui tem elevada pressão. Quando separa, e não é de uma vez, é muito pouco, é o suficiente para que a pressão jogue o magma para fora. Esse magma resfria e vira rocha. A placa tectônica vai formando. Ela vai destruindo aqui e vai se formando aqui. Por isso que o movimento divergente também é conhecido como movimento construtivo. Construtivo. A placa vai sendo construída. Professor, e aqui que vai ter atividade vulcânica submersa? Sim, aqui nós vamos ter atividade vulcânica submersa. Em algum lugar do planeta, eventualmente, acontece isso, ó, atividade vulcânica, sucessivas atividades vulcânicas, opa, formou uma ilha. Nesse caso aqui, formou uma ilha o quê? Vulcânica no meio do oceano. As ilhas vulcânicas no oceano aparecem dessa forma, devido ao movimento divergente das placas tectônicas. Já na outra ponta, a placa está sofrendo pressão da outra placa e ela está mergulhando naquilo que a gente chama de subdução de placa. Movimento de subdução, subir, ela vai mergulhar. E aí, ao mergulhar, ela derrete. Que tipo de movimento de placa é esse? Ó, pessoal, as placas estão se chocando. Aqui, as placas se separam. Divergente ou construtivo. Aqui, as placas se chocam. Então, aqui, eu tenho um movimento convergente. Então, aqui, ó, movimento... Deixa eu apagar aqui isso aqui. Aqui, o nome do movimento é movimento convergente. E, por analogia, vai ser também chamado... Se aqui é o construtivo, aqui a placa mergulha e derrete, então ela está sendo destruída. Então aqui é um movimento também destrutivo. Existe um terceiro movimento de placa. Na verdade, existem outros movimentos de placa. Mas dentro dos movimentos básicos, divergente, convergente e o movimento concorrente, que é quando a placa nem se empurra e nem se separa. É quando a placa arrasta uma na outra. Aí onde eu tenho, por exemplo, os tremores de terras mais intensos. Muitos tremores de terra. Mas aqui eu vou ter tremor de terra e vulcão. Aqui eu vou ter muito tremor de terra e também vulcões. Por isso que a Cordilheira dos Andes é muito movimentada. É por isso que países como o Chile acontecem muitos terremotos e atividade vulcânica, assim como o México também, que está numa área parecida. Assim como o Peru, também acontece isso. A Colômbia, tá, pessoal? Já bem menos a Colômbia, porque ela já está um pouco longe daqui, mas também ainda tem alguns eventos, tá bom? Beleza? Movimento divergente, movimento convergente. E aí, o que é que me importa disso aqui? Que olhe o resultado disso. Enquanto a placa de Nazca mergulha no movimento de subdução, a placa sul-americana é empurrada para cima, no movimento que a gente chama de soerguimento de placa.
soerguimento de placa. Subdução de placa, soerguimento de placa, tá, pessoal? Esse movimento vai dar origem a uma das estruturas geológicas. Que, obviamente, o que está acontecendo aqui, pessoal? A rocha está sendo empurrada e ela está dobrando. Então, é óbvio que isso aqui vai dar origem ao que a gente chama de dobramentos modernos. E nos dobramentos modernos aparecem as montanhas. Então, ó, dobramentos modernos. Por que o nome disso é dobramento? Por conta disso aqui, ó. Deixa eu sair aqui da frente. Se bem que depois eu faço esse desenho bonitinho para vocês, tá, pessoal? Mas deixa eu apagar aqui. Porque quando a gente volta na história evolutiva do planeta, no tempo geológico, em algum momento do passado, há cerca de 100, 120 milhões de anos atrás, as placas estavam assim, ó. A placa de Nazca e a sul-americana. Elas estavam iniciando a sua jornada de movimento. Energia foi acumulando, energia foi acumulando. Uma placa tectônica começou a mergulhar. Outra placa, agora sendo empurrada, começou a enrugar. E isso provocou o quê? O soerguimento, ó. Subdução, soerguimento. Milhões e milhões de anos depois, essa placa continuava subduzindo e essa placa continuava dobrando. Por quê? Porque ela está vindo daqui, ó. Porque bem aqui, repara, bem aqui, ela se separa da placa africana. A placa africana faz esse movimento. Ah, professor, divergência. Convergência, sim, e essa aqui lá na frente sofre também divergência. E isso forma toda a superfície do planeta, obviamente. Então, quando eu pego a superfície do planeta, placas tectônicas estão o tempo todo, ó, em contato uma com as outras e todas elas estão o quê? Se movimentando, formando a crosta terrestre. E é aqui que vão aparecer as 3 unidades geológicas. A primeira delas, olha o nome disso. E cada tempo que passa, mais essa rocha vai empurrando, mais uma placa sofre subdução e mais a outra sofre soerguimento. Ó, milhões e milhões de anos depois, olha o que está acontecendo. Ela está subindo. Professor, é por isso que alguns lugares do planeta Terra, cada ano está mais alto? Por isso. Imagina uma cidade aqui, La Paz, na Bolívia. 1 a 2 centímetros mais alta por ano. Por quê? Porque a placa continua se movendo. Essa placa, ao se mover, ela vai dobrando. Só que quem sobe? A pontinha lá? Não, a base toda que sobe. É por isso que quem está lá não percebe. Quem está subindo? A base. O que é isso? Um dobramento. Rocha dobrando. Como que eu chamo isso? Dobramento moderno. Professor, mas por que moderno? Porque na história evolutiva do planeta, isso tem poucos anos. Isso tem cerca de 90 a 100 milhões de anos atrás. Para o planeta é pouco. Tranquilo, pessoal? O planeta tem 4,5 bilhões, então 100 milhões é pouco. Tranquilo? Por isso que elas são chamadas de dobramentos modernos. Aí vem cá, nos dobramentos modernos, o que aparece? As montanhas. Então eu tenho aqui, ó, as montanhas, ó. Montanhas mais altas, montanhas mais baixas. Mas nós temos os picos montanhosos. Tranquilo, pessoal? Isso aqui passa dos 5 mil metros, 7 mil. Passa dos 8 mil, pô. O Everest, por exemplo, 8.845, né? Acho que é isso, 8 mil. Alguém verifica aí para mim, por favor. Eu acho que é 8.845, 8.800, sei lá, vai cacetada. Porra, 8 mil metros de altitude, pô. Por quê? O Everest está onde? Um dobramento moderno. Professor, isso aí que formam as cordilheiras? Sim, cordilheira é uma cadeia de montanhas. Cordilheira dos Andes está aqui. A cordilheira do Himalaia, onde está o Monte Everest. Aqui está o Aconcagua como o mais alto. A cadeia do Atlas na África, onde está o Monte Kilimanjaro, que é o mais alto do continente. Né, pessoal? Beleza? Lá na América do Norte, essa cordilheira é chamada de montanhas rochosas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, calma lá. Isso é uma
unidades geológicas, que aparecem estruturas do relevo. Quais estruturas do relevo? Montanhas. Então, calma aí, professor. Dobramentos modernos. Então, as montanhas aparecem nos dobramentos modernos? Sim. Professor, tem dobramento moderno no Brasil? Não. Ah, professor, então é por isso que algumas pessoas falam que não existe montanha no Brasil? Sim. Só que o conceito de montanha é um conceito bem variável. Aí o poeta, né, vai chamar as serras de Minas de montanha. Por quê? Porque para a poesia fica mais bonito, pô, você falar de montanha do que de serra. A pessoa, você fazer as serras, não, até fica bonita a serra. E os combatentes do Exército Brasileiro? O cara, porra, fez lá o curso, meteu lá uma montanha aqui. E agora, como é que tu fala para esse cabo aqui que não tem montanha no Brasil? Porra, o cara vai pegar um negócio aqui e vai pôr serra. Porra. Vai tirar a moral do cara, velho. Deixa o cara lá com a montanha dele, pô. Alguém montanha aí, pessoal? Tem montanha aí ou não? Vamos lá, hein? Se tiver montanha aí, vamos lá, montanha, viu? O professor Rafael é fã de vez em quando estou subindo aí uns negócios aí, Brasilzão afora, Pico da Bandeira, tal, essa coisa toda, tá, pessoal? O que fazer? Amazonas, não é Amazonas? Pô, eu adoro falar disso aqui, bicho, conta disso que é porra do brevet agora, rapaz, como é que a gente faz esse brevet aí agora? A pessoa tirar um montanha, botar um serra? Brincadeira, Amazonas, deixa o montanha aí, galera, porque existem outros entendimentos também, tá? Sobre a montanha. Você pode pegar um pico isolado, olha o Igor aí, ó. Você pode pegar, gente, um pico isolado, se ele tiver mais do que 300 metros de altitude, de forma isolada, seria isso aqui, ó. Você tem aqui, aí de repente você tem aqui, ó. Se esse pico estiver isolado e tiver mais de 300 metros, pessoal, algumas classificações vão dizer que isso é montanha. A geologia mais clássica, a geologia mais técnica, ela vai dizer que as montanhas só aparecem aqui, nos dobramentos modernos. Não basta ter mais de 300 metros de forma isolada. Tem que estar numa área de base geológica a partir de dobramentos modernos. Tá bom, pessoal? Beleza? Olha ali, ó, o Martins ali, ó, tá falando, Martins, você tá falando disso aqui, ó, desse conceito aqui, o cume de forma isolada, mais do que 300 metros, beleza, montanha, deixa o brevet aí de montanha, não vamos mexer no brevet não, pessoal, não é não? Vamos deixar ele aí, deixa eu ver aqui, é por aí, Amazonas, tranquilo? Pessoal, dobramentos modernos, mas vem cá, a gente tem outras unidades também. Beleza? Qual a nossa próxima unidade? Mas olha, independente aqui da brincadeira, pelo amor de Deus, com brevet, sem brevet, de montanha, de serra, de monte, seja lá o que for, mas no Brasil não existe dobramento moderno. E aí, inclusive, a gente vai entender o porquê que o nosso território é um território de grande estabilidade geológica. A gente não sofre com tremores intensos. A gente tem pequenos tremores que reverberam da Cordilheira dos Andes para cá, ou tremores muito pequenos que são gerados aqui em falhas geológicas, rachaduras na placa tectônica. E como a placa tectônica é pressionada o tempo todo, muitas vezes onde tem essa rachadura, ela move a rocha, atrita e gera pequenos tremores. Mas nós não temos grandes terremotos, nós não temos mais vulcões ativos. Tivemos no passado, quando o nosso território estava numa área que tinha dobramento moderno. Professor, no passado nós tivemos dobramento moderno? Sim, no passado nós tivemos, não mais, tá, pessoal? Nós tivemos muitas atividades vulcânicas, tá? Por quê? Porque nós já estivemos numa borda de placa. Putz, agora complicou, né? Pessoal, o território brasileiro já esteve na borda da placa. E nesse período, obviamente, tinha muita atividade vulcânica. Por isso que na região sul do Brasil, a gente tem muito basalto, gente. Basalto é uma rocha vulcânica. Da onde se explica o basalto na região sul do Brasil? De um passado geológico, pô. Tanto que esse basalto foi sendo degradado e deu origem a um solo superfértil, a famosa terra roxa, que nada mais é do que a degradação do basalto, a rocha basáltica. E o que é o basalto, professor? É o magma resfriado rapidamente. Ele chega até a superfície, esfria rapidamente e vira basalto.
Esse basalto com as forças externas, as forças internas fazem com que o magma chegue aqui. O magma esfria, vira rocha. As forças externas, chuva, vento, as plantas, tudo isso, vai destruindo essa rocha e vai formar um solo de origem basáltica. E esse solo é extremamente fértil. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então vamos com calma. Só que olha o que acontece. Se na borda dessa placa nós temos um dobramento moderno, pessoal, eu tenho que entender isso aqui, ó. E o restante do território brasileiro? Porque a fronteira do Brasil está aqui, ó. Por isso que nós não temos dobramento moderno. Só que daí eu venho aqui, ó, vem cá todo mundo. Eu venho aqui, pessoal, e está aqui o oceano, ó. Olha o Oceano Atlântico aqui, olha o litoral brasileiro. Uma planície. Só que olha a região central do Brasil, planaltos, montanhas, não temos. Por quê? Porque o nosso território está daqui até aqui, ó. Aí o que nós temos no nosso território, então? Maciços antigos e bacias sedimentares. Não temos dobramentos modernos. Ah, professor, então aqui estão as 3 estruturas geológicas. Sim, dobramentos modernos, formado pelo dobramento da rocha, o soerguimento da placa tectônica. Por que isso está acontecendo aqui? Porque o choque ocorre aqui. Então aqui a força interna, também chamada de forças endógenas, endógena, endo, dentro, endoscopia, olhar dentro. Aí o médico passa lá a câmera para te ver lá dentro. Endo, dentro, tá, pessoal? Endógena, vem de Gênese, origem interna. Gênese, o primeiro livro da Bíblia, origem de tudo, né, pessoal? Então, movimento ou força endógena, que vem de dentro. Então, ó, forças endógenas. São forças que vêm de dentro. Essas forças aqui são muito maiores do que as forças externas, que são as forças exógenas. Origem externa. Exo, fora. Exoesqueleto, o animal que o esqueleto é do lado de fora, aquele que a gente pisa e faz o barulhinho, a barata, tal, aquela coisa toda. O camarão, a lagosta. Exoesqueleto. Exógena, fora. Origem, fora. Essas forças são menores. Então o que acontece? A rocha levanta. Por quê? Porque essas forças aqui estão destruindo a rocha. Só que as forças internas são mais intensas. Então a rocha vai subindo. Dobramento moderno. Já longe daqui, as forças internas ou endógenas são menos intensas do que as forças exógenas. E aí, ao longo do tempo, o que isso provocou? O desgaste da estrutura geológica. E o que se desgastou? As partes, obviamente, menos resistentes. Isso virou o quê? Solo, fragmento, areia, cascalho, silt, argila, que depois a gente fala disso. E o que ficou aqui? Milhões e milhões de anos de chuva, de sol, de vento, de pisoteio, de raízes de plantas quebrando, de ácidos naturais. O que ficou? A parte mais resistente. Por isso que eu digo que aquilo ali é o quê? Um maciço, algo muito firme, muito forte, um escudo, o escudo cristalino ou maciço antigo. Então, ó, pessoal, se aqui é um dobramento moderno, aqui nós temos um maciço antigo. Se no dobramento moderno aparece a montanha, no maciço antigo aparecem os planaltos. Então aqui, ó, pessoal, é lugar dos planaltos. Montanha, relevo, dobramento moderno, estrutura geológica. Maciço antigo, estrutura geológica. Qual o relevo principal que aparece aqui? Planalto. Só planalto? Não. Aparece a depressão também. Olha uma depressão aqui. Olha outra depressão aqui. Tranquilo ou não? Beleza? Gente, deu a nossa hora. Já tranquilo, eu por mim, né? Ficaria aqui de boa pra gente já não ficar nesse prejuízo de uma hora, mas obviamente a gente tem aqui toda a movimentação, a organização, o pessoal que tem que ir embora aqui do suporte, tá bom, pessoal? Próxima aula, quinta-feira, então, eu trago os exercícios de fuso horário, mas antes eu vou ter que completar essa ideia, porque senão
para essa ideia, faz exercício de fuso horário, aí não dá muito certo. Exercício a gente pode fazer, porque daí é relembrar, é revisar, não tem problema. Já essa ideia eu vou ter que seguir, tá, pessoal? Então o que acontece? Dobramentos modernos, maciços antigos, próxima aula eu falo de bacias sedimentares, que é onde vai aparecer as planícies. Tranquilo? Pessoal, sinalizem aqui para mim se está tudo ok. As dúvidas, anotem todas, na próxima aula a gente tira, tá? Valeu demais, pessoal, deu para a gente adiantar já bem aqui a nossa estrutura geológica, tá? Próxima aula a gente já vai sair daqui tranquilinho sobre a estrutura geológica brasileira e aí a gente já começa a falar até do relevo brasileiro, que é um dos grandes calcanhares de Aquiles aí, da FOG de vocês, tá? A gente chega, pingou aqui o suor, esqueci de ligar o ar-condicionado, tô suando igual tampa de cuscuzeiro, tá? Mas sinaliza aqui para mim, pessoal. Todo mundo beleza? Próxima aula a gente continua. Valeu, Leonardo, valeu, Márcio, todo mundo, boa noite, pessoal. Até quinta-feira a gente continua. Valeu!